O esquema representa o trecho de um circuito elétrico. A seu respeito, sabe-se que R1 é igual a 300 ohms, R2 é igual a 400 ohms e I1 é igual a 0,12 amperes. E que a DDP entre A e B é nula. Assim, a intensidade da corrente elétrica que percorre R3 vale em amperes. Bom, observando a figura e o que foi destacado no texto, o que nós temos? De princípio, uma corrente I1, que foi indicado o sentido em que ela se desloca, e o valor, 0,12 amperes. É de se imaginar que quando essa corrente chegar aqui nesse ponto, e aí para ficar organizadinho, foi chamado esse ponto de A, esse ponto de B, esse ponto de C, aqui eu vou chamar de D. É de se imaginar então que quando a corrente apareça nesse ponto D, ela sofre uma divisão. De tal maneira que uma porção da corrente vá para o resistor R2 e o que sobra do total 0,12 tirando o que foi para R2 é o que passa por R3. Pensando assim, então, o que deve passar por R3 certamente vai ter uma corrente. A gente eliminaria a alternativa 0. E como é uma fração da corrente I1, é apenas uma parcela de 0,12, não tem como ser maior do que esse valor. A gente ficaria então tentado a marcar a alternativa B ou a alternativa C. Confere que você pensou isso quando olhou para o circuito. O que é que eu costumo dizer? Não deixe de interpretar o enunciado e não perca nenhum detalhe. Resolver uma boa questão é como resolver um caso para um detetive. Nenhuma pista pode ser desprezada. Um detalhe muda tudo. E principalmente, se são questões de vestibulares tradicionais, questões que vêm com alternativas, é preciso lembrar, se houve um elaborador de questão que pensou uma questão esperta, ele também vai querer saber se você é esperto. E ele vai sempre colocar a pegadinha nas alternativas. O que é a pegadinha? Um elaborador de questão esperto e maldoso, ele é capaz de prever onde é que você vai errar, que tipo de erro você vai cometer. E aí então ele induz você a errar, porque a resposta errada que você encontrar, ele vai colocar nas alternativas. E aí agora pensa comigo. Você está na hora da prova, tenso. Você lê a questão, acha que tem uma solução para ela, desenvolve um raciocínio, o teu raciocínio te dá uma resposta, e a resposta aparece entre as alternativas. Que é a primeira coisa que você pensa? Eu arrebentei, li, interpretei, a questão era massa, eu lembrei o raciocínio, calculei e a prova está aqui nas alternativas. Nunca você vai pensar que errou. Cuidado com os detalhes. Olhe na tela. Entenda que quando nós desenhamos a corrente, e essa corrente que é mostrada aqui é a corrente convencional. Corrente convencional é uma corrente constituída de prótons. Lembra que num campo elétrico uniforme, por exemplo, para a gente lembrar de um exemplo que todo mundo conhece, você tem duas placas, uma positiva e uma negativa. Elas ficam eletrizadas porque foram ligadas a um gerador de DDP. Um gerador de DDP que o símbolo é um traço grande e um traço pequeno. O polo positivo é o traço grande porque é o maior potencial. O polo negativo é o traço pequeno porque é o menor potencial. O que é que surge entre essas placas? Um campo elétrico. A convenção diz que o campo é saindo da placa positiva e entrando na placa negativa. E o que acontece se eu solto uma carga positiva dentro desse campo? Obviamente, ela vai ser puxada para o lado da placa negativa, porque surge uma força elétrica. Eu posso então dizer de outra maneira que uma carga positiva se desloca dentro do campo elétrico do maior para o menor potencial. E se a corrente elétrica convencional é aquela
imaginada como se fosse feita de prótons livres e eles buscam os menores potenciais, então só de olhar para a figura eu vejo que aqui existe uma diferença de potencial entre os pontos A e D. E é possível deduzir então, pelo que eu conheço da teoria, que o potencial de A é maior do que o potencial de D. Agora, olha a interpretação do texto. O texto diz que a DDP, ou seja, a diferença entre A e B é nula. Você não pode olhar para uma questão e ficar hipnotizado só pelos números que aparecem nela. O que é que significa dizer que a diferença de potencial entre A e B é nula? Significa dizer que os potenciais de A e B são iguais. Então por que ele chama isso aqui de A e isso aqui de B? Por que ele não diz que todo mundo é A, então? Poderia até também dizer que todo mundo é B. Agora olhe para a figura. Na hora que você olha para a figura, se nós sabíamos que o potencial de A é maior que o potencial de D, e é para lá que a corrente se move, a gente vê que aquela ideia de que a corrente se divide no ponto D está errada. Se a corrente elétrica tem que se deslocar do maior para o menor potencial, a corrente elétrica no resistor R2 vai de A para D. A corrente I2 se junta com o 0,12 para formar a corrente que passa por R3. Na realidade, então, é a soma das duas correntes. E aquele raciocínio inicial, não o de que não podia ser zero, até aqui tudo bem, mas aquela ideia de que nós íamos ter um valor menor do que 0,12, é tudo exatamente o contrário. A gente não vai ter um valor menor do que 0,12. E aí observa mais o seguinte: se os resistores R1 e R2 estão ligados aos mesmos potenciais, se a DDP é a mesma nos dois, os dois estão ligados em paralelo, de tal maneira que eu poderia dizer então que a diferença de potencial no resistor 1 é igual à diferença de potencial no resistor 2. E o que é a DDP? É o produto da resistência pela corrente. O produto da resistência pela corrente. E aí agora vamos para os valores. Só agora nós vamos fazer conta. Resistor R1 foi dito na questão, vale 300. A corrente 1 que o percorre, 0,12. O resistor R2 foi dito no texto, 400. E a corrente que o percorre, é isso que eu quero descobrir. E aí, então, numa continha simples aqui, a gente descobre que o I2 vale 0,09 amperes, já que a gente está medindo tudo no sistema internacional. E a corrente I3 que foi pedida, sendo a soma de 0,12 com a corrente I2, nós teríamos, então, o valor total 0,21. E se a gente tivesse continuado o raciocínio errado de que a corrente se dividia, a gente teria subtraído. E subtraindo, a gente ia ter uma resposta para marcar também, porque a gente ia acabar ficando com o 0,03. Então é preciso tomar muito cuidado. Uma coisa é o que está escrito no texto, outra coisa é o que está na figura. Então você não pode ser induzido ao erro pelas indicações que aparecem lá. E a melhor estratégia para isso? Leia o texto com atenção, interpreta cada coisa. E em termos de teoria, o que é importante destacar aqui? Não esqueça que o que se desenha no circuito é a corrente convencional. Corrente convencional como se fosse constituída de prótons e que os prótons, sendo carga positiva, buscam sempre os menores potenciais. Fique esperto.